Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer, enfim, minha crítica sobre Homem-Aranha Um Novo Dia. Devo admitir que eu fui assistir a esse filme com muitas expectativas, principalmente por ter ficado muito impactada por conta do trailer. E é até curioso porque depois dos últimos lançamentos da Marvel eu tava um tanto quanto desesperançosa, mas o trailer desse filme realmente voltou os meus ânimos e eu fui assistir ele então esperando grandes coisas. E o meu veredito os bons momentos dentro da história realmente são ótimos, principalmente as cenas de luta do Homem-Aranha realmente se aproveitando de tudo de melhor que o herói tem a oferecer. Porém, eu senti ele um filme um tanto quanto inchado, com coisas demais, tramas demais, personagens demais, muitas vezes até me lembrando outras histórias dentro da Marvel, o que honestamente me incomodou bastante. Porém, eu gosto como esse é um filme 100% sobre o Homem-Aranha, inclusive pouco se conectando com os eventos de Doomsday e realmente trazendo essa história mostrando o Homem-Aranha como esse amigo da vizinhança. Algo que já tinha sido muito criticado dentro dos filmes do Tom Holland. Em comparação com os outros filmes que a gente teve do Tom Holland como Homem-Aranha, esse é um filme muito mais pé no chão, realmente focando num lado muito mais emocional do Homem-Aranha, onde o herói lida principalmente com a solidão, encontrando no seu trabalho como Homem-Aranha uma forma de não pensar muito nas suas decisões. Realmente é um filme que se aproveita muito, mesmo sem falar nenhuma vez da frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades", trazendo realmente o peso das decisões, o peso das consequências de tudo que o Homem-Aranha levou do último filme, né, do No Way Home, trazendo então esse herói muito marcado por conta disso, das responsabilidades que ele tem que lidar por ser um herói e do perigo que ele acaba trazendo àqueles ao seu redor. O longa tem direção de Destin Daniel Cretton e roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, acompanhando Peter Parker após os eventos de No Way Home, agora vivendo solitário em completo anonimato, ajudando a polícia de Nova York, até que um dia uma nova ameaça o faz repensar suas decisões. Basicamente, dentro dessa história, o Peter Parker segue duas questões diferentes. A primeira delas é um novo vilão, uma nova ameaça que consegue controlar diferentes pessoas. E a segunda são mudanças que passam a acontecer com o seu corpo e com os seus poderes. Talvez seja porque eu reassisti bem recentemente o filme Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, mas eu senti esses dois filmes muito parecidos, trazendo realmente o peso de ser um herói. Em ambos os filmes, Peter Parker precisa abdicar de quase tudo em sua vida, o que eventualmente acaba fazendo mal internamente. No filme de Sam Raimi, perdendo seus poderes, e aqui, em Um Novo Dia, ganhando novos poderes de aranha. E se no filme do Sam Raimi, uma das principais questões é o fato do Peter Parker ter que abdicar de muitas coisas, aqui eu sinto que o foco vai mais para um lado emocional, falando sobre a solidão que o Peter Parker passa a viver. Onde, durante a história, ele passa a entender que não só é prejudicial para ele viver dessa maneira completamente solitário e sozinho, mas que também, muitas vezes, ele precisa de uma ajuda, nem que seja uma pessoa para ter algum tipo de troca. Mas eu sinto que aqui eles cometem o mesmo erro que os outros filmes do Tom Holland, que é trazer certas figuras e personagens que facilitam as investigações dele como Homem-Aranha ali, com os vilões, com as coisas que acontecem dentro da história. Basicamente conseguindo trazer as soluções de uma forma tão simples como uma busca ali em arquivos. E isso foi algo que me tirou da imersão do filme, já que sem esforço nenhum, o roteiro simplesmente entrega todas as respostas pro Peter Parker. Nesse sentido, eu penso muito no filme The Batman, que acho que conseguiu trazer uma investigação do personagem de uma forma com que nós, espectadores, também participamos ativamente. Algo que eles poderiam ter feito aqui também. Eu sinto que eles talvez menosprezam essas habilidades do Homem-Aranha, do Peter Parker, e trazem muitos esses facilitadores, assim, dentro do filme, talvez porque o roteiro não conseguiu outra forma mais interessante de realmente apresentar essas soluções numa forma de investigação. Então, só entregam isso pra ele, e eu acho que isso é muito prejudicial. Além de, claro, trazer personagens demais pra esse tipo de coisa. Mas também quero destacar o que eu mais gostei dentro do filme, que são realmente as cenas do Homem-Aranha. As cenas de luta são muito bem coreografadas, se aproveitando de tudo de melhor que o herói tem a oferecer, tanto dos seus poderes antigos quanto dos novos. Conseguindo com facilidade deixar a gente imersos dentro dessas cenas, quase que como se a gente estivesse ali junto com o herói. Eu gostei principalmente porque esse filme me lembrou muito de tudo que a gente vê dentro do jogo do Homem-Aranha do PlayStation. Eu já falei algumas vezes sobre esse jogo por aqui, mas é porque foi algo que realmente me impactou muito e eu acho que aqui eles souberam
muito bem trazer certas referências a esse jogo e usar realmente tudo que o jogo tem de melhor, justamente para trazer essa experiência ainda mais impactante, mais divertida, mais imersiva ali do herói. Principalmente as lutas, que a gente vê o herói se aproveitando muito dos seus poderes, e eu sinto que tem várias referências de golpes que você pode usar dentro do jogo aqui no filme, então como uma fã, eu achei muito legal mesmo. E também nas cenas em que ele se transporta por Nova York com as suas teias, o que não só é extremamente imersivo, mas também, assim como nos filmes do Sam Raimi, acaba transformando a cidade também em um personagem. Até em uma das críticas que eu li sobre o filme, achei muito legal que eles ressaltaram como esse filme se aproveitou do que o filme, novamente, The Batman, conseguiu fazer, que é transformar a cidade em um personagem e deixar claro como a cidade, no The Batman sendo Gotham City e aqui sendo Nova York, também é um traço muito importante de personalidade pro herói do Homem-Aranha e do Batman. Além disso, o filme também traz alguns rostos conhecidos do universo do Homem-Aranha e também do universo de Nova York da Marvel, como o Escorpião e o Justiceiro. Mas eu admito que eu gostaria de ter visto mais sobre o Escorpião, não só por gostar muito do ator que interpreta ele, que é o Michael Mando, que inclusive faz parte de uma das minhas séries favoritas, que é Better Call Saul, mas também porque eu sinto que a participação dele foi muito reduzida a um vilão qualquer, assim, sendo até meio irrelevante pro restante da história. Então eu acho que talvez valia mais a pena trazer ele em alguma outra história, em algum outro filme, pra conseguir realmente dar a atenção que eu sinto que esse personagem merece. Mas eu gostei bastante das trocas entre o Justiceiro e o Homem-Aranha, inclusive falando sobre a questão do humor. Pra mim, acho que essas trocas são o grande destaque na questão das piadas, da comédia, principalmente pelas diferentes personalidades ali dos dois personagens, mas eu ainda sinto que, por vezes, eu não sei se foi uma preocupação de que as pessoas não conhecem tanto sobre o Justiceiro, mas eu sinto que eles têm que deixar muito em todas as letras claro os traços de personalidade dele. Ao invés de mostrar isso, eles botam isso como falas. Então, ao invés de eles mostrarem parte da personalidade do Justiceiro com cenas, eles botam uma fala onde o Peter fala pra ele: você acha que pode resolver tudo com armas? E eu acho que não tinha essa necessidade, visto que é algo que fica claro ao longo da história. Tudo isso se torna um pouco quanto redundante, e eu sinto que com o personagem do Justiceiro eles têm que fazer isso várias e várias vezes. E até por conta disso, eu sinto que o filme trouxe tramas, subtramas, personagens e adições demais pra esse filme, deixando ele muito inchado e até mesmo sobrecarregado, não dando conta de desenvolver tudo com a atenção que merecia, e isso desde o personagem do Escorpião até a participação secreta com a personagem misteriosa da série Sync. Bom, é um filme que vem pra falar muito sobre solidão, sobre depressão, sobre traumas, e até muito por conta disso, por vezes, até com a forma como isso é apresentado, me lembrou muito o que a gente já viu em Thunderbolts, o que eu não gostei tanto assim aqui pro filme do Homem-Aranha. Eu gostaria de ter visto algo novo, assim. Mas ainda assim, acho que eu fico feliz que pelo menos é uma história do Homem-Aranha, né? Tem poucas conexões com o restante do MCU, apesar de ter um personagem ou outro, assim, alguma coisa, mas eu fico feliz que não é uma história que tem uma conexão tão direta assim com o Doomsday, né? Não é uma história, vamos dizer, uma sequência ali, é muito mais focado em apresentar o Homem-Aranha depois de tudo que ele passou, depois de todos os traumas, né? Todos os eventos que ele passou em cada um dos filmes. Eu acho também que toda a questão que a gente vê em No Way Home, com o feitiço que fez todo mundo esquecer quem era o Peter Parker, foi um empecilho aqui dentro desse roteiro. Muitas vezes o filme tem que botar alguns facilitadores, tem que botar algumas questões, porque eu sinto que talvez eles tenham se arrependido dessa decisão. Muito porque eu acho que eles gostariam ainda de aproveitar muito mais a química ali entre os personagens, né? Do Peter, da MJ e do próprio Ned ali como esse trio. Então, sinto que o filme tem que lidar a todo momento com essa questão do feitiço, sendo que ele poderia ter se aproveitado de outras formas, né? No geral, assim, como um filme apresentando novamente esse personagem do Homem-Aranha, eu acho que ele se sai muito bem. Realmente, os melhores momentos da história são os do Homem-Aranha, são os do Peter Parker, são os que a gente tá o mais próximo possível da versão que a gente conhece dele, tanto dos outros filmes do Homem-Aranha, né, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, mas também do que a gente conhece dele dos quadrinhos. Então, eu sinto que é um grande destaque aí dentro do filme ter conseguido trazer isso de volta, que era algo que tava tão difícil, assim, nos outros filmes do Tom Holland, mas ao mesmo tempo eu acho que ele traz coisas demais. Eu não sei se é um pouco falta de confiança, talvez, nessa trama do próprio Peter Parker, ou
de tudo que a gente já viu até então do MCU, né, eu sinto que é um pouco difícil, assim, pro povo da Marvel conseguir desconectar, assim, um pouco, trazer histórias que sejam individuais de cada um dos heróis. Isso desde o Homem-Aranha, quanto que a gente vê em Pantera Negra 2, por exemplo, que a gente vê nos outros filmes que a gente teve recentemente, a própria Capitã Marvel, por exemplo, o segundo filme dela, que também é recheado de outras figuras, de outras coisas, então eu sinto uma dificuldade muito grande deles trazerem histórias individuais, talvez de confiar nessas histórias mesmo. E realmente quando eles focam nisso, focam em ser um Homem-Aranha, é muito legal, a cidade de Nova York é muito viva aqui dentro dessa história, é uma parte essencial de quem o Homem-Aranha é, ele tá como esse grande amigo da vizinhança, que é a parte mais legal, na minha opinião, do personagem, né, é tudo centrado ali, tem ele ajudando a polícia, lembra muito os jogos do Homem-Aranha, então se você jogou, com certeza vai sair satisfeito por conta dessas questões, mas eu sinto que o filme não consegue lidar muito bem, não só com o grande vilão da história, mas também com as outras adições que eles colocam aqui. Fica coisas demais, assim, dentro da história, e talvez se diminuísse um pouco, fosse um filme um pouco menos ambicioso, talvez mais simples, focando realmente nesse dia a dia dele como Homem-Aranha, acho que seria um filme muito mais interessante. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Homem-Aranha Um Novo Dia. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme do Homem-Aranha favorito, né? E qual que é o seu Homem-Aranha favorito, se é o Tobey Maguire, o Andrew Garfield ou o Tom Holland. Então foi isso e até o próximo vídeo.